todas. Sejam bem-vindos. Edilson, tudo bom? Oi, professora. Tudo sim. Tava ajeitando aqui o microfone tava pegando não, mas tá Vocês tudo estão me certo. ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho, né? Então? Vocês também estão me ouvindo? Qualquer coisa? Então, eu estou. Ah, tá certo. Sim, gente, o áudio de todo mundo tá bom. Ótimo. Valeu. Olha, eu quero dar as boas-vindas a vocês, né, para o PLE 2020.4. Quero dizer a vocês que a experiência anterior, embora seja tudo muito novo, né, muito chato, porque não é presencial, a gente fica assim. Então, mas o PLE foi muito bom no semestre passado, a avaliação dos alunos foram ótimas, e a minha também, né, eu achei que houve uma participação muito interessante, muito intensa. Os meninos, a gente conseguiu, pasme, debater, os meninos conseguiram fazer as leituras, acompanhar direitinho a disciplina e acompanhar não só as disciplinas, mas as temáticas que foram propostas, né? Então, nossa disciplina, que é Brasil Republicano 2, ela é uma sequência da Dielcia Torres. E a Dielcia termina com Getúlio Vargas, né? Mas, para empreender a discussão que eu gostaria de travar, de colocar para vocês nesta plataforma, eu vou retroagir, inclusive, ao início da República, certo? Então, a gente vai... Por isso que eu passei esse livro pequenininho, mas é um livro básico, nivelador, como o próprio está dizendo, o livro de Sandra J.I. Pesavento, um livro que vai padronizar todo o debate, porque ela faz uma história desde o fim o início do fim do período imperial, né, que é a República dos Trópicos, até iniciando a República. E é nesse viés que eu quero trabalhar com vocês o Brasil republicano. E aí, a proposta da emenda é enorme, claro, mas a gente vai se ater a 10 itens. E nesses 10 itens, a gente vai procurar contemplar ou condensar aqueles aspectos que vão estar postulados lá no conteúdo. Ora, são 10 encontros, né? Nesses encontros, a gente tem as aulas síncronas, que são essas em que eu estou vendo vocês e há uma interatividade, e teremos as aulas assíncronas. Essas aulas assíncronas, elas serão divididas em áudio, que a gente chama podcast, né? E serão divididas também com os slides, que eu passo para que vocês se orientem na condução, né, das temáticas que a gente vai trabalhando. Então, também como aula síncrona, a gente tem filmes que vão atacar, vão atender, vão corroborar, vão sintetizar aquele debate que a gente está desenvolvendo em cima daquela temática, tá? Então, são sempre temas pontuais, temas que a gente vai deixar os links, não só no YouTube, na nossa página, mas vamos deixar também informado aí, vocês não vão prescindir de informações. Temos o prazer, a sorte, tudo, enfim, de termos 3 monitores. Pasmem, olha. Oficialmente, na seleção, passaram 2, quer dizer, passaram todos, né? Mas, assim, os 2 primeiros, que são, o nome dele, José Cordeiro e Edilson Ribeiro, né? Os 2 vão dar esse aporte junto com o meu monitor do semestre passado, que foi perfeito. Robério Melo, que os meninos já conhecem. Eu digo perfeito por quê? Porque é uma experiência que a gente já viveu juntos, né? Então, é muito interessante os meninos que estão entrando agora também ver como foi essa dinâmica, porque é um aprendizado. Robério tem interesse em permanecer e disse que ficaria dando esse aporte, porque ele quer trabalhar em cima dessa questão do ensino PLE para o TCC dele. Então, ele já está matando 2 coelhos na carnada só, né? E aí, hoje ele não pôde vir, não pôde estar presente,
mas ele vai estar nos bastidores, orientando meninos, se tiver alguma dúvida, nos auxiliando de alguma forma, tá? E mais, vocês podem recorrer a José, que está aí. Está ouvindo a pamonha? Essa hora é fatal. E Edilson, todos os dois estão autorizados, preparados e à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que fique, por acaso, nesse percurso. Também quero dizer o seguinte, que a gente vai ter algumas atividades externas, porque a disciplina tem 40 horas aulas, teórico, assíncrona, síncrona, mais 20 horas de atividade externa, que vão gerar para vocês também do curso certificados, e que é muito bom, porque isso já vai servir também para a comprovação de carga horária. E aí é sempre feito com instituições ou promovidos por mim mesma, convidando pessoas que vão estar aqui e debater alguma temática. Normalmente eu chamo sociólogo, cientista político, ex-alunos que estão no mestrado, doutorado, eu faço essa ponte porque e tudo em cima da temática que a gente está trabalhando, certo? Então, eu trago conteúdos específicos de profissionais especializados para também dialogar com vocês para que fique mais dinâmico, mais rico o aprendizado. Como tudo na vida, tudo tem seus prós e seus contras, né? Então, eu preciso contar com vocês para o cumprimento das leituras. Sei que vocês vão estar com outras atividades, mas sem a leitura vai ficar complicado a gente conseguir tocar a disciplina. Ela vai acontecer, mas ela não vai ter um grau de aprendizado, sei lá, de comprometimento, de carga, de envolvimento de vocês, se vocês não lerem. E é importante porque isso enriquece o debate, certo? E aí, veja, como proposta do conteúdo, eu só vou rapidinho. Receberam já, não? Conseguiu, José? Zé? Consegui, professora. Vou apresentar ele. Bota aí na tela que os meninos já vão vendo, né? Que eu não falei, sejam bem-vindos. Então, veja, a gente tem 20 horas, 40 horas de aula teórica e 20 horas de aula prática, certo? Então, qual a proposta, a síntese, né, do conteúdo que a gente vai dar? A gente vai pegar do final da Era Vargas, né? E a gente passa oficialmente isso, né? Final da Era Vargas, e aí a gente vai passando pelo processo de redemocratização, a questão do populismo, ver as esquerdas, como é que elas se posicionavam, a mobilização popular dos espaços públicos e privados. A gente também vai ver essa crise desse populismo, a implantação do regime militar, essa crise do regime, a transição, pró-diretas, as eleições indiretas de 88, a era Collor, o impeachment, o Plano Real. Assim, a gente vai fazer a era Lula, né? 2016, as manifestações grevistas, a reação popular contra a corrupção política, os embates do projeto da reforma política, o novo impeachment de Dilma Rousseff, primeira presidente eleita, né, no Brasil, o golpe parlamentar judiciário, e aí a gente faz uma questão, a pergunta, né, foi um golpe, a ascensão de Bolsonaro e os caminhos, os mecanismos que fizeram a ascensão dele, como também a política neoliberal na atualidade brasileira. Bom, esse será, em linhas gerais, as nossas propostas, né? Só que tem um detalhe. Eu vou começar a trabalhar com vocês essa questão, a ideia de república, né? Então, quando vocês observarem aqui, ó, nos objetivos, tá? Aí você vai estudar os fatos referentes ao período que vai de 45 aos dias atuais, de forma a situar os problemas do Brasil contemporâneo à luz dos teóricos clássicos e atuais, sobre os reflexos de modernização. Esse aqui é uma modernização entre aspas, viu? Porque a gente vai discutir essa ideia também de modernização.
Modernização e desenvolvimento para o Brasil. É outra que bote uma aspinha aí, José, se você estiver vendo. Tendo na questão agrária um debate, a gente tem aqui que vai determinar todo o período republicano e toda a história do Brasil. E dentro desse cenário, o poder das elites, o controle do capital no Brasil e os fatores que embasam essa tradição golpista republicana. Então, nesse contexto, a gente vai ver, por exemplo, que a própria República ela já nasce de um golpe. Em 1889, Deodoro da Fonseca ele dá um golpe de Estado, tira e a atual ordem anterior, né? E baseada nesse, como é que se diz, nesse conjuração de forças que é baseado no Império, a gente tem todo um processo que vai ser alterado e a República é instalada com uma manobra, né? Que se dá com o apoio dos militares, pelos militares, com o apoio da elite militar, com o apoio de uma elite brasileira que estava, uma burguesia nacional que estava em formação, com o apoio de toda uma classe proprietária que se arrasta no Brasil, e a gente vai ver também o apoio da maçonaria, que estará presente, e segmentos que a gente chama conservadores da igreja. Então, essa composição de forças vai instalar de forma quase que inacreditável, assim, de repente, mudar o Brasil Império para o Brasil República. Então, a própria ideia do regime republicano, ela já surge como a construção de um golpe, proveniente de um golpe. Então, isso é um dos eixos que a gente vai trabalhar. Essa ideia da república, de golpes, inclusive no Brasil, sequenciado. Não é só esse, existiram outros. Tá? Depois, a gente vai ver essa formação econômica do Brasil. E vamos perceber se, contextualizando isso no tempo e no espaço, e é por isso que eu passei esse livro de Sandra Pesavento, a gente vai ver, há continuidades? Houve rupturas? Quais são as permanências? É aí nesse ponto que vai ser o fio condutor da disciplina, serão essas questões que estão aqui nos objetivos específicos, tá? Aí vem aqui a ascensão e queda de Getúlio em 45 e a redemocratização em 46. Getúlio era um estadista, é o que a gente pode chamar de estadista, né? O que é o estadista, né? E o que significou mais outro golpe na República, que foi o golpe de 10 de novembro de 1937, o golpe do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Então, o que significou esse golpe? Então, são essas questões que vão estar sendo postas nesse período. O segundo governo de Getúlio e o efeito do suicídio, e aí a gente vai ver que forças políticas confluíram para que esse resultado transcorresse nesse segundo governo de Getúlio. Aí a questão, muitos colocam até, houve realmente um suicídio, ou houve um suicídio, ou ele foi assassinado? Isso é uma questão que a história ainda deve ainda a seu povo, a sua população, um esclarecimento que não ficou tão claro, né? Embora a historiografia oficial registre como o suicídio, inclusive com a carta que ele escreve, né? Com um fim belíssimo, saio da vida para entrar na história. A gente vê Juscelino Kubitschek agora, que é a modernização do capital. Que modernização é essa? Que projetos de modernização são esses que eles promovem uma alteridade na rota, né, em que o Brasil está indo, e o tempo todo a gente é impactado, né, a sociedade, o povo brasileiro é impactado com essas rupturas no curso de uma história que
parecia que ia ser de um jeito e termina sendo interrompida e dando um outro perfil. Então, essa modernização desse capital é outra coisa que a gente vai trabalhar. E tendo em vista dessa modernização, que é algo que é realmente bem interessante, e eu vou chamar a atenção para vocês isso, essa tradição do Brasil colonial, essa tradição agrária, esse Brasil que surge com a concentração de terras nas mãos de grandes proprietários, grandes latifundiários, e que parece, essa tradição, ela se mantém e se perpetua. E a gente está em pleno século XXI, e a gente vai ver como é que essas forças políticas, né, econômicas, elas tiveram uma participação fundamental nessa mudança de rumo que o Brasil está vivenciando de 2016 para cá, certo? Aí vamos ver o fenômeno Jânio, maluco, virado, todo mundo, a história até hoje fica tirando onda com que o cara entra numa vibe viajada, dizendo que se dissesse que ia renunciar, o povo ia reconduzir ele esperou, não aconteceu, e aí dançou, né? Aí quem veio foi o seu vice. E aí, outra tentativa de golpe, quando os militares forçam a barra para o vice de Jânio Quadros não assumir que era exatamente João Goulart. E aí, por pressão do cunhado dele, que é Leonel Brizola, e que se arregimenta com as forças, né, políticas e militares do Sul, né, consegue garantir que ele seja eleito. No entanto, até um plebiscito é feito em que se vai dar à população brasileira a opção de escolher se quer o parlamentarismo, que seria uma forma de tolher o poder de João Goulart, né? E aí, se quer o parlamentarismo ou o presidencialismo. O presidencialismo ganha no plebiscito e Jango já entra no cenário político dentro dessa expectativa também de golpe. Todo o governo que antecedeu, e desde o momento que Jânio é afastado até o momento que ele faz aquele comício, né, ali na Candelária, no Rio de Janeiro, em 13 de abril, quando tudo isso vai confluir num cenário que todo mundo já sabia que ia acontecer. Tudo apontava que isso ia acontecer, que ele não ia governar. Como também foi colocado, né, na época, quando Dilma foi eleita pela segunda vez, Aécio Neves e todo mundo do PSDB e etc., garantiu que ela não governaria. E, realmente, pouco tempo depois, se reuniram, se juntaram, fizeram todo um conjunto de forças, que também a gente vai estudar, vai ver como é que foi isso, e transcorreu, né, no impeachment. E aí vem o golpe de 64, outro golpe oficial, né, em que as forças militares, inicialmente, estava previsto que ficaria um período curto, faria só o apaziguamento dos ânimos e passaria o governo a um civil por indicação indireta, sem que houvesse eleições. E a ajuda militar se organizou, todo mundo se reuniu, Castelo Branco foi acionado. Não vi. Pode prosseguir, professora. E aí, o que aconteceu? Eles passaram 21 anos no poder. Um dia que durou 21 anos é um tema num filme que a gente vai também assistir, uma película que a gente vai. Eu gosto muito do filme, porque a linguagem, ela abre perspectiva para a gente fazer inúmeras, né, construções, considerações, e com a leitura e com outros debates, aí vai enriquecer ainda mais essa perspectiva, assim eu espero. E aí você vê os anos de chumbo e o milagre econômico. De novo, o milagre econômico. O Brasil vive correndo atrás de milagres.
vive correndo atrás de soluções, vamos dizer assim, alvissareiras, rápidas, para colocá-lo num patamar de desenvolvimento, de modernização. É uma ansiedade tão grande. Eu nunca vi esses governantes que assumem com essa perspectiva. Vocês observem que na história do Brasil, quantos assumiram com o propósito ou de caçar marajás, ou de promover a modernização, 50 anos em 5. Quem foi que fez isso? Propagou isso. Vamos modernizar o Brasil, 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek, né? Então, a gente tem Getúlio Vargas com seu projeto de modernização, de desenvolvimento, de base. Aí vem Jânio Quadros, querendo varrer a corrupção, varre, vassourinha, era o lema de seus vinhedos, de suas propagandas, e ele queria varrer a corrupção, a imoralidade, que ele dizia que o Brasil estava caminhando para uma imoralidade, e aí ele vai se preocupar com as mulheres de biquíni na praia, e consegue, inclusive, ser motivo de chacota nacional, sobretudo quando pega no pé de Leila Diniz. E Leila Diniz vai para afrontá-lo grávida de biquíni para a praia de Copacabana. Veja que resenha, o Brasil é cheio disso, né? E aí vem João Goulart, com o quê? A tese dele, né, de promover as reformas de base. Aí é que a bicha começa a pegar. E essas reformas de base, ela passava por uma coisa que é absolutamente intocável nesse Brasil, a terra. E o que foi que ele propagou? Entre as reformas de base estaria a reforma agrária. E aí, num cenário já de Guerra Fria, surge todo um rompante ideológico, né, no sentido de combater o comunismo. Aproximando-se daqui, tinha o quê? Tinha a Revolução de Cuba, cubana, já tinha a chinesa também, e o temor que o Brasil ele nutria era de que aqui a gente se transformasse ou numa China ou numa Cuba. Então, em face disso, o golpe de 64 acontece, e aí eles ancoram esse trabalho todo, né, de ascensão no desenvolvimento da segurança nacional. Segurança nacional contra quem? Contra o comunismo, que ele dizia que estava ameaçando o poder no Brasil, e a qualquer hora as propriedades iam ser extorquidas, roubadas e invadidas, enfim. Esse discurso foi tão propagado nos 21 anos que acho que até hoje tem, com certeza até hoje tem reflexo. E aí a gente vem de novo com o fim do período militar, a gente vem a crise, né, econômica, vem todo um trabalho de redemocratização, reconstrução do país, as campanhas diretas, né, para a eleição, que não houve. Tancredo votado, o melhor votado, e seria o presidente se não fosse o problema que assolou sua saúde, né, uma diverticulite que se generalizou, levou para uma infecção generalizada. E aí assume quem? Sarney. E sobre isso a gente vai inferir também quanto tempo essas grandes famílias políticas estão no Brasil tomando conta de norte a sul, de leste a oeste nesse país. Em todos os espaços da região do território brasileiro, você pode observar, em todos os estados, tem um coronel ou vários coronéis, mas sempre eles ali com seu staff, suas formas, suas práticas, enfim. E esses coronéis,
a gente pode chamar aqui, ó, agora recentemente, os Campos, Arraiz, a gente tem também Ciro Gomes, a família Gomes, em Fortaleza, eles são coronéis, certo? Dom latifundiários. A gente tem Sarney, que passou mais de 70 anos no poder. A gente tem, quem mais? Paulo Maluf. O Brasil tem essas coisas. Agora, em São Paulo, a prefeitura reeleito, o neto de Covas, né? Aqui, o neto de Arraiz, mas também filho de Eduardo Campos, que já vem fazendo, né? E se propalando para uma próspera carreira, né? Assim esperam seus familiares. Aí você tem Natal, os Maias, você tem Collor de Mello, Maceió, sem falar dos Alves. Os Alves e os Maias os que são lá em Natal. E isso vai se perpetuando. Então, é uma nação com o pé colonialista, aquele velho coronel, dono das terras, senhor de engenho. Essa mentalidade, ela permeia até hoje. Não se iludam, e eu vou mostrar a vocês como permeia, através de texto e através do debate que a gente vai travar aqui, certo? E aí, o que é que a gente vai observar? Nos momentos que houve uma proposta que a gente chama alternativa de poder, de promover a inclusão social, proposta por algum segmento que foge a esse núcleo que a gente chama, o núcleo de poderosos, né, latifundiários. Aí, o que é que acontece? O país novamente sofre uma ruptura e outro golpe. A gente vai mostrar isso bem definidamente ao longo do curso. E aí, vamos ver. A era Collor, olha, para vocês terem ideia, o Collor de Mello foi neto do avô dele, que era Lindolfo Collor de Mello, e que era ministro do Trabalho de Vargas. Esse Aécio Neves está caladinho, murcho, ninguém ouve nem falar mais dele, né? Pronto, neto de Tancredo Neves. Tancredo Neves, o ministro da Economia, depois ministro da Previdência, na época de Vargas. Quer dizer, você tem uma história de longa duração dessas famílias poderosos que mandam, tá? Mandam no país. A CM na Bahia, o neto dele é prefeito e galga para ser. Aqui tem Petrolina, a família toda dos Coelho. E se você for ver, vários municípios se organizam dessa forma. É uma ideia ressignificada dos antigos coronéis. E a forma de voto, para você votar no projeto político, para você votar na propaganda, o que é que a gente vê? Não há essa cultura desenvolvida. E é por conta disso que a gente tem uma democracia ainda pífia, frágil, sobre a tutela de várias forças, que a gente vai ver também como é que funciona. Então, veja, no fim, a gente vai ter, aí eu peço que vocês desçam, mas aqui sim, os métodos didáticos de ensino, videoaula, leitura e fichamento, eu mandei a ficha agora também para José, Cine Debate, a gente vai passar os filmes temáticos, que vai preencher aquelas informações que a gente teve a oportunidade de ler. Ela vai ser um complemento a esses filmes, bem... E aí a gente marca uma aula dessa e vamos fazer o Cine Debate, onde vocês vão também inferir, dizer suas colocações. Tem essa webconferência que também a gente vai fazer, trazendo sempre convidado. Realização de lives também, com convidados para debater algum tema, onde o aluno deverá entregar um relatório de atividades. Eu vou passar a ter um relatório padrão. Vai ter também visitação de locais, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer visitas em locais que tem pesquisa nos acervos digitais,
E aí essas fichas também vão ser preenchidas, tá? Vocês vão trabalhar com as leituras oficiais, né? E os canais de acesso oficiais, é o Facebook, o e-mail, esse grupo do WhatsApp que a gente tem, que está aqui o endereço, o e-mail do Brasil Republicano, a senha, História do Brasil Republicano, o FRPE. Pronto. E aí, veja, como é que vai ser... a gente vai utilizar o ambiente virtual. O AVA, eu não uso muito, não, mas sempre o Google Classroom, Classroom, aquele outro, como é? YouTube, e também, eu gostei também do StreamYard, eu achei legal essa plataforma. A gente vê. E aí, os critérios de avaliação. Todos os livros, vocês vão ter um prazo para leitura e fichamento, certo? O modelo da ficha está aí junto, eu vou mandar também, um modelo de ficha padrão, para facilitar o trabalho de preenchimento de vocês. Vocês vão ter participação nas atividades remotas, todas as presenças a gente vai contabilizar, os monitores vão estar vendo quem está presente e vão passar o relatório de todos, né, que estão na sala até o fim, participando. Aí vem a entrega dessas fichas, vai ter também um prazo, e vai ter um prazo também para entrega de relatórios, fichamentos, fichas analíticas de documentos e filmes, e a gente vai ter ainda uma prova, que é uma única prova no final, porque antes vai ter essas atividades todas, live, debate, filmes, fichas, então vocês vão ficar bem monitorados. Assiduidade nos eventos, né, remotos e participação das videoaulas. E participação nas visitações que serão vistas, que são essas atividades práticas, né? Então, a gente vai ter algumas visitas, por exemplo, ao Memorial da Justiça do Trabalho, porque ele guarda todo o acervo riquíssimo, é o primeiro acervo no Brasil tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e lá tem todas as questões trabalhistas, que envolve exatamente os conflitos entre capital e trabalho no campo e na cidade. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver o espaço, ver um pouco do acervo e entender o papel, qual é o papel da Justiça do Trabalho, porque ela foi criada na Era Vargas, ela é mais um instrumento dessa relação para tentar essa negociação entre trabalhadores e patrões, como é que isso se deu, tá? E alguns filmes aqui para que vocês acompanhem sobre essa questão agrária. A gente tem Brasil, Terra Conturbada, é uma película americana fantástica, vocês precisam ver, porque ela é muito real, assim, foi uma jornalista, estudante da época, que veio aqui, porque eles vieram confirmar se realmente havia uma ameaça aqui de uma revolução comunista. E aí faz essa coisa. Essa película foi encontrada há uns 5, 6, sei lá, 4 anos atrás, e foi totalmente, como é que diz, reciclada, renovada, conservada e restaurada, e aí a gente teve acesso e aí trouxe para vocês em primeira mão. E depois o dia que durou 21 anos, que é exatamente sobre o período militar. Cabo Marcado para Morrer, Democracia em Vertigem e Bacurau, acho que esses estão. Daqui para lá, se tiver uma outra indicação interessante, a gente também passa para vocês. E os conteúdos bem sintéticos, né, que a gente vai passar, é exatamente esse aqui, ó. Esse era Vargas, do reordenamento da máquina administrativa, a modernização do Estado. Aí, o segundo governo de Getúlio Kubitschek, o populismo. Dentro desse populismo, a gente vai ver essa questão do ademarismo, enfim. Os anos de chumbo, campanha pró-direta, o primeiro impeachment de Collor, né, as greves do ABC Paulista e Volta Redonda, o nascimento do PT e da CUT, o plano real e a ascensão do PSB e FHC, depois era Lula e o impeachment ou o golpe de 2016, tem interrogação. E a ascensão de Bolsonaro, aí vem o documentário também que a gente vai... E como bibliografia a gente tem
Pesavento, né, que é o carro-chefe que a gente vai passar, ela vai trazer esse panorama, e é um livro fininho, sobre esse período Vargas, que acho interessante também, é Getulismo e Trabalhismo. É um livro também pequenininho, mas vai ajudar vocês a entenderem esse cenário. Outro carro-chefe interessante é René Armand Dreyfus, A Conquista do Estado, muito interessante. Ele mostra como foi o golpe civil-militar, que ele não chama só civil, ele chama empresarial-militar. E esse capítulo que eu vou passar para vocês, de René Armand, ele traz uma perspectiva bem interessante, que é qual? Ele vai mostrar, por exemplo, a existência de 3 segmentos da burguesia. E esses 3 segmentos é que vão dar a tônica do que a gente chama na perspectiva de modernização para o Brasil, na ótica dessas 3 tipos, né, de burguesia, e ele faz a diferenciação fantástica delas, que vai servir para nortear os debates agora de 2016, certo? Aí a gente tem Maria Helena Alves, que eu vou pegar algum, Carlos Fico, mas eu vou pegar aqui um trabalho meu, que é a minha tese de doutorado, sobre o que foi informação, repressão e memória, construção do Estado de exceção no Brasil, de 64 a 85, e eu vou mostrar como é que funcionava os órgãos de segurança, como era essa questão da espionagem, da inteligência, enfim, vocês vão ver como esse período republicano é rico e o que ele nos tem a esclarecer. Pronto, é basicamente isso, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que não ficou claro. José? JR? Tem alguma dúvida? Sem perguntas, professora, sem perguntas. Claro. Eu não sei o nome ainda de todos, porque a minha ata eu não consegui abrir, porque todo semestre dá isso. Eu pedi para eles atualizarem meu CPF e eu estou aguardando para poder liberar a ata oficial. Eu tenho alguns nomes que foi mandado por e-mail, mas eu não tenho todos, assim, os mais recentes agora, né? Então, se vocês me permitirem registrar, vou pedir ao menino para registrar quem está na sala hoje, e aí a gente está liberado. Vocês têm alguma pergunta? Jaqueline, alguma dúvida? Sim, professora. Esses registros, eles vão servir para quê? Porque, no caso, a indicação da coordenação de história era que esses encontros síncronos, eles não fossem, não contassem na frequência. Os encontros síncronos? Isso, porque tem gente que não consegue, né, que seria a proposta do EAD. Tipo, não deve ter essa obrigatoriedade de encontros síncronos. Aí, queria tirar só essa dúvida mesmo. Olha, eu mantenho, porque eu acho que se a gente não coloca, o aluno fica meio solto, né? Então, eu coloco um encontro síncrono por semana. Então, nessa semana, se por acaso você estiver impedida, ou qualquer um de vocês, então, olha, professora, eu vou para, sei lá, uma atividade, eu estou no trabalho, eu vou fazer hora extra, sei lá. As razões que vocês tiverem, vocês falam com antecedência, só para a gente saber, tá? E aí a gente, claro, a gente vai dar uma observação ali, certo? Mas no geral... Era só isso mesmo. Mas no geral... E os materiais, eles vão estar disponíveis, né? Para a gente no grupo do WhatsApp? Vai estar lá, não só pelo WhatsApp, mas na classe. Você viu que tem uma sala lá só para as atividades da disciplina, viu? Ok, professora, obrigada pelos esclarecimentos. Anote o nome dos meninos, Edilson, de José e de Roberto, porque eles vão ficar à disposição de vocês também
E, além disso, vai ter o Zap, né? Eu acho que não vai ter... No semestre passado não tivemos problema nenhum. Foi muito bom. Eu gostei. E a turma também. Viu? Então, para não nos alongarmos mais, eu agradeço a presença. Eu me coloco à disposição e peço que vocês vá lendo o livro. Você já está lá com o livro em PDF, né? Pronto. Leiam. Ele é simples, mas é o que eu disse a vocês. É o básico que vai nivelar e conduzir os debates na disciplina, conforme a gente tinha pensado. Olha, na semana que vem vai ter um encontro que eu vou estar, eu não sei se vocês sabem, mas é a feira de profissões, né? A feira de profissões. Aqui. É dia 14 e 15 de dezembro. Nós temos aula, né? A semana que vem, não, a outra, né? Cai em uma das duas nossas aulas, não, né? 14 e 15, eu estou meio perdida. 14 é quarta. Cai dia 15. 15, né? 15, professora. 15 é na terça. Nossa aula, não. 15 é na terça-feira, que é o dia da nossa aula. Pronto. Eu vou estar à tarde nesta encontro das feiras, da feira dessa atividade na feira de profissões. Então, eu não sei aqui quanto tempo passa, é a primeira vez realmente que eu estou dentro desse cenário que chama, né, remoto, mas aí se eu me atrasar um pouco eu aviso, viu? Não sei que horas, não sei se é 18 horas, não sei que horas eles vão colocar aqui, eles não me avisaram ainda não. Mas aí é só para lembrar que se houver alguma coisa eu aviso com antecedência. Choque de horário, tá? E aí a gente deixa, mas aí tem a próxima semana, vai ter o feriado na terça, né? Nós não vamos ter a aula, mas aí a gente vai fazer o quê? Vocês têm um tempo para ler e fichar. Trazer esse livro na ponta da língua, para a gente debater o início das nossas atividades, tá certo? Tá certo. Muito obrigada, bom fim de semana, relaxem, descansem e se cuidem. Tá certo, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Adilson. Obrigada. Nada,